A Encizicada com Jane Steffen. Oferecimento Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. O mundo está de pernas para o ar e as pessoas cada vez mais preocupadas e tendo que se reinventar. E para falar sobre esses comportamentos e outros assuntos, eu quero chamar o meu amigo, vou chamar hoje o entrevistado, que é consultor comportamental, o Rafael. Já, já. Rafael Schmidt Leite, 42 anos, 17 anos de experiência em ambiente hospitalar, tem que ter uma estrutura e tanto, né? Corporativo, líder de equipes de alto impacto, vivência de 5 anos dedicadas a treinamento em mais de 10 países no exterior, especialista comportamental, coach formado e, enfim, né, tem um currículo aí extenso. Rafa, muito prazer em te receber aqui no programa da Encizicada. A gente já é amigo e eu faz tempo, né, que eu estou tentando essa entrevista com o Rafa, mas ele não tem tempo. Começa num homem corrido. E chegou o nosso dia. Conta um pouquinho da tua história. Jane, obrigado, tá, pelo convite, né? Vários convites e hoje nós conseguimos realmente nos encontrar aqui, né, para a gente ter esse bate-papo. A gente já se conhece há bastante tempo, vamos botar mais de 15 anos que a gente se conhece. Mas eu hoje, vou fazer 18, você me conheceu pequenininha. Exatamente, claro. Né? Então, para mim é um prazer estar aqui contigo, né, no teu programa e poder conversar sobre esse assunto realmente que virou o mundo de pernas para o ar, né? Então, sou o Rafael, né, tenho 42 anos, a tua apresentação foi fantástica, né? Tenho aí 17 anos de mercado, de treinamentos corporativos, dentro de ambientes hospitalares e fora dos ambientes hospitalares também, dentro de empresas, né, que buscam um alinhamento, que busca uma forma de resultado positivo mais rápido, né? Então, assertividade na comunicação, como que eles conseguem direcionar uma venda específica para o cliente. Então, tudo isso a gente traz para esse meio corporativo. Tá, essa história toda, agora, essa outra história de estudar o comportamento das pessoas, isso veio como? Começando por você? Começando por mim. Porque, na verdade, como eu estava dentro do ambiente hospitalar e eu tinha, por exemplo, assim, eu trabalhava numa multinacional, né, e nessa multinacional eu tinha 3 dias para dar um treinamento específico de uma máquina para uma equipe grande, vamos dizer assim, vamos botar 20, 22 pessoas. Desde da menina que higienizava o chão no hospital até o cirurgião, até o diretor do hospital. Então, eu tinha que ter uma linguagem que eles entendessem nesse curto período. Então, que eu entregasse o resultado, né, da comunicação assertiva para eles, mas que todos me entendessem. Então, eu preciso buscar essa informação, eu preciso estudar como que eu faço, como que eu me comunico com essas pessoas, né? E aí eu fui buscar dentro do coach, eu fui buscar então essa parte no coach, né? Como que eu faço essa comunicação mais assertiva, né? Diminuir o ruído entre as pessoas para que eu pudesse entregar a excelência nesse resultado, né? Então eles esperavam que eu chegasse lá, assim, chegou o cara... O Batman. Que vai entregar, exatamente, então é a cerejinha do bolo. Então, se eu tinha que botar a cerejinha no bolo. Então, era uma... Não tinha escolha. Não tinha escolha, não tinha escolha. Era acertar e acertar. Era acertar e acertar. Então, eu tinha que me comunicar com eles de uma forma rápida, porém assertiva. Então, eu fui buscar qualificações fora. Então, é que veio essa minha... E agora esse currículo aí gigante, o Rafa não para, né? Não para, agora não tem como parar. Qual a relação da alta performance com o autoconhecimento? Eu posso até inverter. Tá. Isso, né? Vamos. Porque o que acontece? Para eu ter uma alta performance, eu preciso me conhecer. Ter um autoconhecimento. Exatamente. Então, se eu faço algo, por exemplo, Jane, comunicadora, você sabe que você é comunicadora. Então você tem uma alta, então você tem uma alta performance no que você faz. Você comunica muito bem, as pessoas entendem quando você fala. Então você se conhece como comunicadora. Então aceitou o que é comunicadora. Então, primeira coisa é identificar quem você é. O que você vai fazer, né? Qual é o direcionamento que você vai fazer disso, né?
Então, quando você conhece as suas habilidades que você tem, né, as suas competências, que você está extremamente ligado com isso, aí você tem uma alta performance. Então, primeiro você tem que se conhecer, conhecer as suas qualificações para direcionar nessa performance. Missão, visão e propósito. A gente já pode linkar com essa alta performance, né? Então, a missão, né, quando tu ganha uma missão, vamos botar num cenário de guerra, né, que até não gosto de falar porque esse mundo tá bem, né? Mas assim, vamos botar qualquer coisa que a gente for fazer, né? A missão vai dizer o que eu tenho que fazer. Qual que é o meu papel aqui? Exata missão. Exata missão, né? Então, a tua missão está relacionada ao que eu vou fazer isso. O que eu tenho de qualificações que eu vou conseguir fazer isso, né? Então, é missão... Visão, né? A visão é o que eu vou fazer com isso, né? Então, assim, você vai para a guerra fazer isto... Eu tenho que enxergar lá na frente. Exatamente. Então, tudo tem um propósito. Para não errar. Exato. Na minha missão. Exatamente. Então, tudo tem que estar ligado um com o outro. Então, há um propósito. Exatamente. E o propósito... Eu tenho uma missão, tenho que ter a visão de como chegar bem, como terminar bem essa minha missão. E, para isso, começa no Pra Verdade. Exatamente. De onde veio esse interesse? É justamente dessa tua loucura toda, porque realmente foi. Vocês passaram, eu acompanhei, né? Você, a Carol, foi uma mudança. E realmente, uma época, eu acho que vocês chegaram a voltar, né, para o Rio Grande do Sul. Sim. E loucura, né, de vida, mudança Loucura. de tudo, de estilo de vida, do nada. E agora, que é de uns 2 anos para cá. 3 anos. 3 anos para cá. Pra cá. Eu tenho notado, assim, que a tua vida virou uma loucura mesmo. É uma loucura. Mas eu gosto. E uma época, você estava viajando muito, né? Falava com a Carol e a Carol dizia, o Rafa está viajando, o Rafa está viajando. Então, essa questão da loucura, né? Então, assim, isso justamente... Tem que ajudar outros loucos agora. Eu vou buscar conhecimento para ajudar os outros loucos. Eu mudei a forma, né? A gente fala em mudança de mindset, né? Mudança do pensamento, mudar, né? Gerar habilidade, criar habilidades novas, né? Que quando você... trouxe essa chamada, né, do programa, assim, então, nessa pandemia, se reinventar. Então, eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo já não estava muito mais voltado à minha missão. Eu queria fazer outra coisa. Você teve que se reinventar para ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Perfeitamente, exato. Então, Em casa, você está conseguindo também? Também, só que é mais difícil, né? Porque filho adolescente? Mas diz assim, que é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não, e você está na mesma uma situação parecida com a minha. Exato. O mundo conspira contra ela. E o outro está descobrindo o mundo. Exatamente. Né? Sem medo de nada. Loucura. E aí, junta, né, que nós trabalhamos home office, né? Então, a grande parte do nosso trabalho a gente convive juntos o dia inteiro, 24 horas por dia. Então, isso facilita bastante a gente entender, né, o outro, né? Então, eu fui buscar justamente esse estudo para entender o ser humano. Porque, na verdade, eu queria me entender. Eu fui estudar porque eu queria me entender. Quem sou eu, né? Melhorar em Por mim, exemplo, né? assim, que história tu conta da tua história? Qual é a história que a Jane conta da história dela? Bom, se eu tivesse que te contar, não ia ter tempo aqui, né? Exato, porque você tem essa clareza de papéis. Né? Você tem essa clareza que você é uma comunicadora, você tem a clareza da sua caminhada, né? E de uma experiência gigante. Perfeito, aliás, de muitas experiências. E eu fiz essa pergunta para mim e não soube responder. Eu disse, que história eu conto da minha história? Não sabia responder. Quem é o Rafael? Quem sou eu? Qual é a missão do Rafael aqui? Então, a gente fica, às vezes, perdido, sem direcionar, né? Então, o que é o trabalho hoje do coach, Isso, né? dificulta a vida mesmo. A gente chegar no nosso propósito, no que a gente quer para a nossa vida, se a gente não se entender e não se ajudar mesmo, é bem complicado. E está cada dia mais, né? Está cada dia mais. A Júlia, com 18 anos, eu soube hoje, eu estava saindo para trabalhar, ela me disse, mãe, eu fui para o hospital ontem com crise de ansiedade, 18 anos, tomar uma injeção daquela de derrubar leão. A ansiedade não tem idade. Que loucura, a ansiedade, ela 18 não tem anos. idade. Outro dia também foi para o hospital com pressão alta. Gente, olha só. É. E você acha que a internet prejudica? Prejudica. Muito, né? Bastante. Não é fácil. É Sabe um mundo que hoje se faz necessário, é um mundo que está presente na vida de todas as pessoas e de todas as idades, né? Sim. Mas só que tem que ter um equilíbrio emocional muito bom. Tem que ter.
Tem que ter. Porque, assim, o que acontece? A internet, ela coloca cases, ela coloca situações lá dentro que muitas vezes não são reais. Vamos dizer assim, é real porque está acontecendo, né? Sim. Só que para quem está enxergando isso de uma certa forma, as pessoas assim... Ah, tua vida é perfeita, por que a minha que não é? Entendeu? Por que eu não tenho o que a pessoa ali tem? Exatamente, é isso, se projetar na outra pessoa. Não digo nem na outra pessoa, assim, a gente costuma dizer que, né, se a gente vive no passado, lembrando do passado, a gente vai ficar sofrendo. É. Se a gente vive no futuro pensando que o futuro é isso, a gente Também vai sofrer. Só que a gente tem ansiedade. Isso, A é ansiedade verdade, é tu projetar o teu futuro, que daqui 2 anos tu quer que seja hoje. Só que tem uma caminhada. Faz um planejamento, né? Faz um planejamento. Mas baseado na tua vida. Exato. Né? Do que tu construiu. Do que você construiu até então. Do teu Ou passado. se você ainda não construiu nada, você tem que ter um planejamento. Exatamente. E a maioria das pessoas não tem. Elas querem o fruto da história de outra pessoa, mas elas não sabem o que o outro teve que passar. Exato. Ou ainda passa. Porque geralmente as pessoas expõem na internet só as coisas boas. Só as coisas É boas. difícil. Se bem que a tragédia, eu já percebi que tragédia, notícia ruim e fofoca dá muita audiência, né? Dá. Desperta muito o interesse das pessoas. Eu nunca vi por que as pessoas gostam tanto de ler coisas ruins e de ver tragédia. Sei lá, eu acho que se sentem um pouco mais... tranquilos que não vida... é com ele, por exemplo, assim, às vezes o que acontece... a minha vida podia estar pior. Mas acontece o seguinte, às vezes tem muitos... a mente humana, ela é muito sabotadora. Então, às vezes, o que acontece? Ele prefere que o outro sofra e ele não sofra. Ele prefere terceirizar a culpa do fracasso dele do que ele assumir a culpa dele. Então, às vezes, essas internet, o cara fracassou, que o cara não sei o quê, que papá, ainda bem que foi ele. Então, eu tô bem, sabe? Então, assim... Você acha que acaba fazendo bem, assim, a pessoa lê que existe vida pior? Talvez, né? Talvez. Mas também muita coisa estimula, né? Não vamos dizer que faça bem. Incentiva. Não é um incentivo também, assim, mas é a pessoa, por exemplo, assim, ó... eu não vou fazer porque o fulano se deu mal. Entende? Eu quero abrir sei lá, uma barbearia, vamos supor, né? Aí... o fulano não deu certo na barbearia, então eu também não vou abrir porque o dele quebrou. Mas só que são caminhadas diferentes, são situações diferentes, entende? Qual foi o passo a passo que ele fez para que não tivesse sucesso no que ele abriu hoje? Será que ele pulou etapas? O ser humano gosta de atalhar, né? Se puder ter tudo nas mãos antes do tempo e sem lutar, é melhor. Exato. E o perigo está no atalho. Não existe atalho. Né? Existe métodos, existe ferramentas... O caminho mais curto é sempre mais perigoso também. Exatamente. E é o mais escolhido. As pessoas gostam de viver em situação de medo, mas isso é por isso que falo, isso traz uma ansiedade porque a pessoa não sabe o resultado que vai ter e que é aquilo hoje. Não é fácil. Esse ciclo de aprendizagem que a pessoa tem que ter. Como é que você... Desde que a gente nasce. O nosso ciclo de aprendizado... Não acaba nunca. Nunca. Ele é cíclico. Ele é uma espiral. Pensa numa espiralzinho do caderno, né? Que é aquela molinha. Então, assim, existem as etapas, né? Então, as etapas do processo. E, por exemplo, eu aprendi, fiz uma volta, a gente aprende por assimilação. Né? Então, assim, a gente aprende por empilhamento de informações, que é o primeiro, né? Empilhamento de informações e assimilação. Por exemplo, para eu poder falar sobre comportamento, para poder falar sobre o que a gente está conversando hoje aqui, eu tive que estudar e empilhar muita informação. Só que eu só vou aprender quando eu colocar para fora e eu começar a fazer associações com o que eu estou dizendo. Por exemplo, você diz para tua filha lá, não coloca a mão aí que queima. Não pula que você vai se machucar. Não pula que você está empilhando informação para ela e dizendo que ela vai se machucar. Só que ela só vai aprender quando ela associar a dor ao que tu falou, à queda. Se agora eu sei que eu não posso mais. Que eu não podia pular mesmo que eu ia me machucar. Exatamente. Então, assim, isso é o empilhamento de informações e a gente aprende por associação. Dentro desse ciclo, existem 4 processos. Né? Então, assim, quando você coloca assim, eu vou... Qualquer coisa que venha hoje, assim, o cara te jogou uma informação.
tá simples, porque eu vou pesquisar na internet. Vamos voltar à história do barbeiro de novo, tá? Sim, tá. Eu quero ser barbeiro. Daí o que eu vou fazer? Eu não sei. Vou botar a minha experiência, então. Me falaram sobre o coach. Como que eu vim parar no coach, né? Fui fazer uma viagem com um amigo meu lá para trabalho. E ele disse, cara, no meu telefone tem uma escola de coach aqui, mas eu vejo que é a tua cara isso, meu. É a tua cara. Eu disse, né, tu tá de sacanagem, não quero nem saber de coach, também, porque eu não conhecia do assunto, entende? Mas a informação veio, essa é a primeira etapa. Eu fui pesquisar a escola, quem era, gostei. Como é que você podia lidar com tudo isso? Quanto que custava, né? Então, daí eu fui fazendo esse ciclo, né? E as pessoas, as pessoas desistem, sabe aonde? Na última etapa, porque é a mais difícil, é quando você dá a cara a tapa. Não é fácil. Mas a gente já volta, gente. Nós vamos dar um intervalinho antes que o Vlad bata em mim, porque não é fácil aqui. Eu sou agredida o tempo inteiro. Brincadeira, a gente já volta. O que faz um bom investimento ser bom para você? Que ele tenha rentabilidade, liquidez, ou é aquele que faz a sua vida render mais? Há 20 anos, a Silva Packer acredita que ser uma construtora é, antes de tudo, construir resultados para a vida das pessoas que escolheram investir em seus empreendimentos. Nossa história está nos valores de uma família que escolheu Balneário Camboriú, uma das melhores cidades para se viver no país, para construir empreendimentos que vão além de um lar. Valores de pertencimento, excelência e compromisso com a pontualidade. Em cada obra, buscamos a inovação, no jeito de construir, de pensar e até na forma em que vemos nosso mercado. Tudo isso para entregar alto padrão com a mais alta rentabilidade. Essa é a Silva Packer, uma das construtoras mais sólidas do sul do país, uma empresa feita de valores que, ao lado de seus clientes e parceiros, construiu uma história de credibilidade. Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. Rafa, o que é comportamento? Muito bem. Comportamento é a forma que a gente se manifesta para o mundo e a forma que a gente é interpretado. Por exemplo, eu estou gesticulando as mãos, é um comportamento. Eu falo o tempo inteiro com as mãos. Talvez, somente talvez, eu esteja articulando as minhas mãos para suprir uma emoção que esteja dentro de mim. A forma que eu me visto é um comportamento. O meu tom de voz é comportamento. Só que o comportamento é só a pontinha. A gente quando dá os treinamentos, a gente costuma utilizar um iceberg. Né? O iceberg a gente só enxerga, né? Tem um ditado, né? Isso aqui é somente a pontinha do iceberg. O comportamento é exatamente a mesma coisa. Não é, a pessoa não vê tudo, né? Não vê tudo. Então, assim, é a minha casca. Então, as pessoas não sabem como que eu estou abaixo daquela casca. De como eu estou me comportando. Exatamente. Eu estou falando contigo aqui, estou sorrindo, estou mais... A gente veio falando sobre isso. Mas e emocionalmente, como que tem? Qual que foi a dificuldade do Rafa e da Jane para chegar onde eles estão? Existe alguma crença que talvez limitem eles de voar mais alto? Então, o comportamento é como que a gente se mostra para o mundo e como que eles nos enxergam. Basicamente é isso. E as pessoas têm mania de julgar, né? E de tentar fazer com que a pessoa tenha a imagem que ela acha que está formada na cabecinha dela. Uhum. Eu conheço o Rafa é assim, é dessa forma. E o Rafa não tem nada a ver com a maneira que a pessoa descreveu ele. Exatamente. Porque a pessoa acha que ela vê o que ela quer. E isso é a internet. O que a gente vê na internet é uma forma de comportamento expressado por pessoas que têm também depressão, ansiedade, tem tudo. Só que eles mostram aquilo ali para que talvez outras pessoas se sintam bem. Por exemplo, vamos colocar ali o Whindersson Nunes, né? Pô, o cara é fantástico, mas ele passou por uma crise... Está passando ainda, Está passando, né? Entende? Eu então, acho muito triste esse momento que ele
está vivendo. Isso. Então, aquele É uma momento crise que de ele depressão está, e claro, ansiedade muito forte. olha a gente história percebe dele, isso. né? Olha a história dele, né? Separou, perdeu o filho, fez tudo, mas o cara, o comportamento dele não deixou que isso influenciasse na ponta do comportamento. Ele continua sendo a mesma pessoa, entende? Então, ele se expressa da mesma forma. Mas ele compartilha os momentos ruins que ele tem vivido, né? Isso é ele não fantástico. esconde. É fantástico Eu estou isso. sofrendo, eu estou sofrendo. É fantástico. E a Jane é assim. Sabe, Rafa, eu tenho muito disso. Eu falo para as pessoas. E eu falo rindo, porque eu digo, para suportar tanta lambada, se não for rindo e achando graça, eu digo, eu sou uma das poucas pessoas que consegue achar graça da própria desgraça. Uhum. Porque os meus momentos tristes, eu consigo ter uma visão diferente de todo mundo e eu consigo dar risada, achar graça ainda. Então, é engraçado você levar uns tombos, não é engraçado, mas eu acho graça da facilidade que eu tenho de levantar. Isso chama-se autoconhecimento. É incrível, porque eu sei que eu tenho. Eu vou levar quantos tombos forem precisos, mas eu consigo levantar. E não é todo mundo que consegue. Exato, exatamente. Tem pessoas que se deixam abater. Eu já cheguei no fundo do poço, mas eu olho lá e digo, ei, levanta, que essa não é você. Agora. Que incrível, né? E eu conheço a história. Verdade. Eu te acompanho há muito tempo. E né? então não foi só glória e não é só glória. Outro dia eu ainda falei numa entrevista aqui com o Tecal que as pessoas dizem assim, só curtindo, hein, vidão. Ninguém sabe da minha caminhada. Mas eu acho injusto eu ter que compartilhar os meus momentos ruins, os meus momentos de dificuldade. Eu quero compartilhar com todo mundo os momentos bons. Por que eu vou ter que compartilhar a tristeza se eu já estou vivendo? Deixa comigo. Porque eu vou passar para as pessoas as coisas boas e não é todo mundo que faz isso. Tem gente que prefere se martirizar, se diminuir, porque eu não sei se isso vai mudar, se isso vai fazer ela se sentir, ou fazer com que as pessoas tenham pena, porque o sentimento de pena é ruim. Mas isso dentro do comportamento, nós temos 4 perfis comportamentais. E tem um deles que adora ficar, ó céus, ó dor, ó... Nossa! Sabe a hienazinha lá do... Ó céus, ó vida! Tem um tipo de comportamento que ele adora pegar ali o... E é verdade, eu estava falando com uma moça do meu trabalho, ela disse assim, eu não consigo... Ela está no 8º período de Direito e ela não conseguia um estágio. Eu falei, gente, mas estágio é a coisa mais fácil de se conseguir. E ela mora em Balneário, ela falou, não, eu tive que estagiar em Camboriú porque eu rodei tudo, eu fiz de tudo, não consigo. Eu falei, amiga, me manda teu currículo que eu vou ver se consigo. Ela falou, não, você não vai conseguir. Na minha vida está tudo errado. Eu tenho certeza, porque eu fiquei 3 anos tentando. Eu falei, amiga, você não chegou nas pessoas certas. Infelizmente, a tua caminhada deu um pouco errado. Mas não desanima. E ela falou, não, eu tenho certeza que não vai dar certo. Ela já atrai também. Porque a palavra tem poder. Total. Tem muito poder. Energia A gente total. consegue atrair essa energia negativa para a vida da gente e isso esbarra nas coisas boas que a gente pode conseguir. Né? Faz com que a gente esbarre. Eu estou atraindo isso. E as pessoas não entenderam isso ainda, né? Sabe que eu tenho alguns consultados, né, nas empresas assim, que assim, não vai dar certo. Isso. Cara, tu tá certíssimo. Porque eles esperam outra resposta minha, outra coisa. Mas tu tá certo. Sim, porque se a pessoa Porque já se tu acha está que não vai dar dizendo certo, que não vai dar certo, nem começa. Já poupou meu trabalho, não vai dar certo. Não Agora, vai se dar tu acreditar que vai dar certo, tu também tá certo. Porque eu vou te Né? contratar para fazer com que os meus funcionários, os funcionários da minha empresa, sejam melhores e produzam mais. Se eu não acredito, eu vou jogar meu dinheiro fora. Quem sou eu que vou acreditar, né? Quem sou eu que vou acreditar? Existe um teste que eu faço, chama-se o teste comportamental, que é de uma ferramenta, quando eu fiz a formação em consultor, né, comportamental, eu comprei uma ferramenta que chama-se Assessment. E ali são algumas perguntas que tu vai respondendo, são 2 etapas de perguntas, e ela me gera um relatório com gráficos, com mais de 60 informações da pessoa. Então, quando eu vou dentro das empresas, eu faço esse teste. Por quê? Quando eu vou consultar na empresa, eu já sei dizer se aquele colaborador, ele está, até mesmo assim, para diminuir turnover nas empresas, demitir um funcionário. Às vezes o cara é um excelente colaborador, só que ele está no lugar errado.
da empresa. Não compete com as habilidades dele. Vou botar um cara que é comunicador para ficar atrás de um computador batendo planilha, o cara vai sair fora, não vai produzir. Coloca o cara para conversar com alguém, né? Um ambiente mais descontraído, né? Um cara que, né, na equipe de venda para ligar, para fazer isso. Então, da mesma forma, tem o cara que ele é mais analítico, né? Botar um analítico, um cara para fazer ligação para pessoas, ele não vai. Ele é um cara introvertido, é um cara quieto na dele. Parece um povo que eles contratam para botar em loja para atender as pessoas que não têm a mínima condição. Exato. Então, nessa primeira abordagem que a gente faz, vamos dizer assim, ó, 60% já organiza lugar do colaborador, esse cara não vai embora mais, vamos trocar, sabe? Aí vai para a próxima etapa, daí tem outros treinamentos, né? Mas tem esse teste que eu aplico, eu não começo sem fazer, porque eu quero conhecer quem são as pessoas, quais são os padrões comportamentais dessas pessoas. Aí a gente começa um treinamento, a gente faz um E não é um trabalho fácil, né? Não. Porque entender as pessoas não é fácil. Exato, exatamente. E em que momento a pessoa tem tendência a desistir, Rafa? Na última etapa do ciclo de aprendizagem. Porque é onde, assim, vamos colocar... Eu fiz de tudo já. Isso. Não, vamos colocar assim, ó, energia, tá? Vamos colocar em níveis de energia, de 0 a 10. Vamos botar de 0 a 10. Por exemplo, quando me falaram sobre o coach, eu ia na internet pesquisar quanto eu ia ser de energia. 1. Porque eu tinha que ir na internet e pesquisar a empresa. Ó, legal. Vou fazer. Comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que o negócio não era tão simples e fácil como eu achava que era. É estudo, é método, é ferramenta, é tu estudar neurociência, comportamento, mente humana, emoções, tudo, tu estudar, tu ir a fundo, é um comprometimento. E aí eu tinha que entregar um trabalho de TCC para me formar e ganhar as minhas certificações. Então, dessa energia, vamos botar a segunda etapa, eu gastei 4, 5. Árduo o trabalho, entende? Depois, começar a botar em prática esse trabalho. Quando tu começa a botar em prática, dar a tua cara a tapa, sentar aqui, né, e falar sobre isso, né, tu tem que entender do que tu tá falando, entende? E aí é onde as pessoas começam a desistir, porque eles têm que estudar cada vez mais. E tem que pesquisar cliente. Não querem chegar no ponto desejado sem ter que fazer sacrifício nenhum. O atalho, lembra que eu te falei do atalho? Sim, é onde mora o perigo. Tu tem que passar pelo processo. Existe, não, atalho... Da dor, do sofrimento, até a dor, né? Dói. Sempre, exatamente, Dói, exatamente. né? Crescer, a gente sempre dizia, crescer dói. Crescer dói. E a gente está em constante fase de crescimento, e crescer dói. Porque Exato. a vida não é fácil para ninguém. É fácil. Ninguém diz que é fácil. Tem gente que fica triste, depressivo porque tem muito dinheiro. As pessoas acham que quem tem dinheiro não tem problema nenhum. Tem. Tanto quanto a pessoa que está lá embaixo que não tem dinheiro para nada. Verdade. Tem gente que é infeliz porque não sabe nem o que fazer. A vida dela perde o sentido. Isso é verdade. É incrível, né? É incrível. É verdade. Vamos lá. Qual o impacto das emoções em nossa vida? É tudo. Por quê, né? Eu digo é tudo. A gente tem um estímulo externo. Então, essa questão de julgamento, essa questão de julgar outra pessoa, isso ele gera um estímulo numa pessoa. Se eu disser para ti assim, pô, Jane, esse teu programa aí, tu acima, quem é esse cara? Eu tô te jogando um estímulo externo. Sim. Né? Tu vai perceber isso, né? Então, assim, a gente percebe o mundo, né? Como que a gente percebe esse mundo? Enxergando, escutando, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Então, nossos 5 sentidos, eles não estão à toa. Entende? Então, assim, a gente percebe o mundo de forma diferente, porque eu tive uma criação, vamos dizer assim, né? Uma evolução diferente do que de todo mundo aqui, né? Então, a forma que eu percebo isso, a forma que vem essa informação, né? Ela pode causar uma emoção de tristeza, de derrota, de medo, de alegria. Então, depende do que... De esperança, do que a gente consegue absorver também, né? Exatamente. E essas emoções, elas não estão sozinhas. Elas andam junto, alegria com tristeza. Né? Tu chora e ri ao mesmo tempo. Então, acontece isso, né? Igual no relacionamento, né? Igual relacionamento. Tem o filme lá, que é o Divertidamente. Aquele filme é fantástico. Ele fala exatamente como que os caras têm o controle da nossa mente, da emoção. Ah, é verdade. Então, assim, se eu comi algo que não gostei,
faço uma carinha de nojo, né? Mas a emoção, ela reflete muito no nosso comportamento. Se alguém te mandar longe, por exemplo, assim, qual é a tua reação? Tem gente que abstém, sorri e diz assim, vou depois. Mas tem gente que não, se vem junto comigo que eu vou te carregar agora. Né? Reage da mesma forma. Então a emoção depende de como que a gente recebe ela, né? A gente sente, percebe, sente, vai lá no final do iceberg e volta. As pessoas na minha família me chamam de trouxa. Eles dizem, Jane, trouxa, pamonha. Leva assim, ó. Não dou bola, eu sou a trouxa, pamonha mais divertida e mais feliz da face da terra. Maravilhoso. Porque se eu consigo lidar bem com os tropeços da vida, por que as pessoas não conseguem entender? Quem tem que entender se devo estar bem com tudo que eu passo ou não sou eu, mas as pessoas não sabem. Meu pai diz, a Jane é do tipo que se levar um tapa, ela vira o outro lado da face. E porque eu prefiro apanhar do que bater. Uma decisão minha de vida. Eu prefiro apanhar do que bater em alguém. Então, eu decido ser feliz. Independente da situação em que eu esteja vivendo, eu decidi ser feliz. Sim. Vou buscar o melhor. Vou buscar se só tem uma pontinha de coisas boas naquilo que eu estou vivendo, eu vou me agarrar naquela pontinha de coisa boa. Eu não quero absorver o resto de ruim. E a maioria das pessoas não consegue, é difícil, né? E talvez, né, somente talvez, né, isso que tu traz hoje na tua vida adulta, né, de perceber que, né, tu oferece a outra face para também que as pessoas te batam, talvez na tua infância tu percebeu que não tenha acontecido contigo, mas tu pode ter visualizado, percebido uma briga, vamos supor, sei lá, uma briga com que tu viu que um recebeu um tapa, um soco, o outro revidou e não acabou bem. Então, isso gerou para ti assim, olha só, isso não vai ser legal para mim. Então, eu prefiro dar as duas faces e eu fico bem. Entende? Então, assim, só a forma que tu percebe, e tem gente que tem essa crença e vai reagir da mesma forma. É porque ser indelicada, machucar o outro, é uma decisão, né? É uma decisão. E eu decido não magoar as pessoas, porque a palavra não tem volta. Eu falo isso para todo mundo. O que a gente fala para a pessoa, estou com raiva, na hora eu vou falar, não volta. Porque tem gente que guarda. Graças a Deus eu não consigo ter mágoa nem raiva de ninguém. E isso já me faz uma pessoa muito feliz. Como você mapeia os comportamentos? A gente está chegando no final, o Vlad está querendo me espancar de novo. Gente, eu não aguento mais, sério. Comunicadora nata, né? A comunicadora não, e aí a gente precisa, quando o assunto é interessante, a gente... Vai. Mas depois a gente vai passar o contato do Rafa também aí, gente, quem quiser contratar ele, porque ele é fantástico. Maravilha. Vocês vão gostar. E fora o astral e toda a história e tudo, mas conta, fala aí. Quanto tempo a gente tem, Vlad? Estourei meu tempo, é normal. Então, vamos para essa última, faz uma conclusão aí do que os pontos mais importantes para a gente poder encerrar e eu parar de apanhar aqui. Então, assim, o que acontece? A gente tem que saber identificar no momento, vamos supor, da emoção, né? O que desencadeou essa dor, essa raiva, esse medo? Identificar isso primeiro. Identifiquei, da onde que vem isso? Porque às vezes a pessoa não sabe, por causa da crença, está abaixo lá do iceberg, porque uma crença vai sobrepondo a outra. Então, se tu não desenterrar uma, ela vai... Então, tem que voltar no passado para entender o teu presente. Isso, aí tem uma coisa assim, eu não trato a nós... Porque tem gente que tem medo de voltar no passado, não entende, não consegue viver bem, permanece naquela dor de infância, que é uma dor que ela trouxe junto com ela e não consegue entender, né? Exatamente. Eu gosto de deixar bem claro assim, o coach, ele não trata. Né? É um processo de aceleração de resultados. Quem trata é o psicólogo, é o terapeuta. Então, a gente tem parcerias com profissionais capacitados. Quando eu percebo, olha, eu acredito que junto comigo vai ser melhor. Mas, assim, sobre o comportamento, trazer, se conhecer. Buscar, nem que seja por uma leitura, fazer a ferramenta do mapeamento comportamental, que é, né, que a gente... Você dá ideia de como a pessoa pode chegar no... Perfeito. Ó, esse aqui é você, aceita que dói menos. Porque a gente se comporta muitas vezes, porque eu sou, porque as pessoas disseram que eu tinha que ser assim. Sim. E a gente não faz o que a gente quer fazer. Não tem muita gente que faz faculdade e depois sai fora porque meu pai pediu que eu fizesse? Rafa, quem pode te contratar? Qualquer pessoa.
Não só grupo, não só empresa. Qualquer pessoa, né? Eu tenho trabalhos individuais, tenho trabalhos em grupos, tenho trabalhos em empresas, então... E também quem quiser contratar plano de saúde também é contigo. Também, Todos os planos de saúde da região são com o Isso. Rafa. Então, eu já tenho a minha empresa da consultoria, né, a Rafael Leite Consultoria, que eu abordo não somente a parte comportamental, mas também a saúde mental, a saúde... Instagram? Rafael Leite, Rafael Schmidt Leite. O Instagram é Rafael Schmidt Leite. Depois a gente vai deixar também Isso. aqui no programa o link. Meu telefone de contato com o meu WhatsApp é 47996330533. Então pode fazer o contato comigo lá. Se Rafa, quero conhecer mais sobre o trabalho, como que a gente pode fazer isso. Faça uma breve conversa com a pessoa, só vamos fazer desta forma, né? Então não tem custo, nesse primeiro momento não tem custo nada, não cobro nada, eu quero mais é que as pessoas se conheçam. Rafa, muito obrigada, gente. Sou obrigada porque meu tempo estourou mais uma vez e eu nunca aprendo, porque eu levo bronca do começo ao fim do programa. Mas foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Muito obrigada, Rafa, e eu espero que vocês tenham gostado também. Obrigado, Jane. Até a próxima. A Intisicada com Jane Steffen. Oferecimento Silva Packer, solidez em cada metro quadrado.